falando um pouquinho, né, de como era a sociedade há muitos anos atrás, onde a mulher era reprimida e onde a liberdade sexual feminina era bem complexa, né? As mulheres na época, então, se chegassem a engravidar, era um grande preconceito, era uma grande notícia para a sociedade, né? Então, as mulheres, muitas delas, acabavam fazendo abortos de forma clandestina, para não serem rotuladas na sociedade, enfim, e perderem o seu prestígio e perderem a sua confiança, né? Enfim, então essas mulheres procuravam ou clínicas clandestinas ou acabavam se automutilando para tentar interromper aquela gestação. Muitas vezes usando agulhas de tricô ou alguns outros objetos pontiagudos. Essas mulheres provocavam até uma ruptura no útero, hemorragias, infecções e às vezes tinham que ser internadas em leitos de UTI para que pudesse contornar a situação. Então era bem complicado mesmo. Com o avanço da medicina, a melhoria nos recursos, a informação das pacientes, isso foi se tornando cada vez menos comum, né? As mulheres começaram a ficarem mais receosas, com medo. E também a liberdade sexual foi sendo conquistada e atingida por essa classe. Então, as mulheres buscam outras alternativas para fazerem o aborto. E hoje, essas alternativas são medicamentosas. Então, são medicamentos que são ilegais para esse caso, né? Eles só são usados dentro do hospital. Então, as mulheres acabam buscando essas medicações de forma clandestina. Tá? Elas acabam buscando recursos fora dos meios legais e acabam fazendo o processo sozinhas, né? Esse processo ele não é orientado por médicos porque o aborto é ilegal no Brasil, né? Então a gente não consegue se envolver nessa parte. E além disso ainda existem as clínicas clandestinas de aborto que fazem esse trabalho também, né? Que daí também não são aprovadas pela medicina, isso não poderia ser feito, mas a gente sabe que existe, né? Eventualmente, alguma paciente procura, né, nesse sentido, por uma gravidez indesejada, um parceiro que não conhece, foram poucas relações, não é o desejado naquele momento, né? E aí eu não tenho como auxiliar essa mulher, né? Porque é ilegal. Então essa mulher acaba procurando sozinha alguns meios para realizar o aborto e geralmente esses meios são medicamentosos. Então, nesse caso, a gente dividiria os métodos contraceptivos em dois tipos: os métodos de emergência e os métodos contraceptivos de longo prazo, né? Então, por exemplo, a mulher teve uma relação desprotegida, está nos dias férteis, não está usando nenhum tipo de contraceptivo, sabe que pode engravidar. Imediatamente ela deve procurar auxílio médico ou ir a uma farmácia para utilizar, por exemplo, a pílula do dia seguinte. Tem outras medicações também que podem ser utilizadas além da pílula do dia seguinte, como métodos de emergência, como alguns anticoncepcionais e até a colocação do DIU de cobre logo imediatamente após a relação, que também teria esse caráter de evitar a gravidez. E num planejamento maior, né, numa organização maior da vida da mulher, ela deve estar protegida para eventuais riscos, né, e eventuais surpresas em relação à gravidez com métodos contraceptivos normais. E aí a gente tem uma imensidão de métodos, desde pílulas, anel vaginal, adesivos, injeções, DIUs e implantes, tá? Então, assim, não deixe de se cuidar, se proteja. Uma gestação indesejada pode trazer muitas mudanças na sua vida, mudança dos sonhos, né? Uma desorganização geral, principalmente se acontecer na adolescência, né? A gente sabe dos riscos de uma gravidez na adolescência. Então se previnam para que tudo aconteça na hora certa e para que vocês tenham os seus filhos na hora que vocês desejarem e que tenham uma família feliz.